Olá, pessoal! Buenas, gente boa! Hoje a gente vai fazer um passeio muito bacana. Caminhos pomeranos. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Michael. E nós somos o Virando o Mundo! História nossa também, porque isso aí são dos imigrantes que vieram lá da extinta Pomerânia. Lá na Alemanha. Pertencia para a Alemanha na época da guerra, lá antigamente. E aí essas pessoas vieram e migraram aqui para o Brasil, se instalaram aqui e trabalharam, se fizeram e mantiveram muito forte a cultura deles. Inclusive o dialeto pomerano, que vocês já devem ter escutado algumas palavras em outra língua, às vezes lá na mãe da Jéssica. A mãe da Jéssica fala o pomerano, a Jéssica fala algumas coisinhas, eu só entendo muito poucas palavras. Melhor, mas... A minha mãe e minha avó sempre falavam pomerano também entre eles. O meu pai, quando entrou no colégio, ele nem sabia falar português, ele só sabia falar o pomerano e o alemão. E depois na escola que começou a aprender o português. Então esse pessoal, ele veio de Rio Grande até o porto aqui em São Lourenço do Sul. E aqui se instalaram. Então esse caminho pomerano, a gente vai conhecer alguns lugares onde essa cultura ainda prevalece até os dias de hoje. Então é isso que a gente... Bueno, pessoal, olha quem tá aqui com nós de novo. A minha irmã, minha outra irmã. E agora também tá o meu pai junto. E lá tá a Elaine Zil, que está nos acompanhando na Rota Pomerana. Bom, pessoal, aqui é o nosso primeiro ponto que a gente chegou, que foi onde a primeira pessoa veio fazer a imigração aqui dos alemães em São Lourenço do Sul. Foi a pessoa que organizou a vinda dos pomeranos para o Brasil e especialmente nessa região sul do Rio Grande do Sul, que foi Jacob Hengens, que começou naquela casa lá. Aqui é o monumento dos 50 anos de imigração pomerana no Brasil. E a casa onde tudo iniciou é aquela lá do fundo. Em São Lourenço, né? Em São Lourenço e nessa região aqui sul do Rio Grande do Sul. E é segundo monumento que foi feito dos 100 anos da colonização pomerana em São Lourenço, que o pessoal gosta muito, é um monumento ao colono, né? Ao imigrante que veio para essa região. Simboliza ele semeando um campo. Foi um trabalho bastante duro que essas pessoas tiveram por aqui, né? Sim, com certeza. Abrir picada para poder plantar, mínimo de equipamento e tal. Essa localidade é chamada de Coxilha do Barão. Tem a igreja luterana e logo atrás tem a igreja católica. Porque muitos imigrantes eram católicos e alguns eram protestantes. Então tem a mistura das duas religiões. E essa igreja protestante luterana foi trazida também por esses povo luterano, esse povo pomerano daqui, né? Pomerano, sim, porque a igreja evangélica protestante dentro da Alemanha, ela é muito mais forte no norte da Alemanha, e a Pomerânia é de uma região do norte da Alemanha, então é muito mais forte esse segmento protestante do que no sul da Alemanha. Então por isso tem muitas igrejas luteranas na nossa região sul aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bueno, pessoal, estamos agora aqui na Heidenhaus, é um dos pontos do caminho pomerano. Estamos conhecendo aqui a Ingeborg e o João. Eles têm várias coisas antigas aqui também. Para mim é uma grande satisfação de estar no caminho pomerano, de preservar as coisas antigas, principalmente como louças e relógios, e tem outros utensílios, bastante variedade a gente tem aqui no lugar. Temos os panos que eram utilizados atrás dos fogões, a lenha, normalmente. E o seu João, ele era carpinteiro, ele tinha as ferramentas antigas que ele usava. Uma das profissões do seu João também trabalhava como funerária. E aqui, o carro que era utilizado na funerária na época, uma Caravan, anos 79. Pessoal, a gente não conseguiu mostrar 100% o que foi essa Heidenhaus. O pessoal é muito gente boa, são muito bacanas. Tem que ver o capricho deles com as coisas, com a casa. Ali aquela partezinha do museu onde a gente foi, onde nos permitiram filmar, a gente conseguiu mostrar um décimo do que é. Na verdade, o restante ele não é que não permitiram, eles pediram para não expor. Sim, o pessoal é muito gente boa, né? E vamos para o próximo ponto então, né? Vamos lá. Vamos lá.
Chegamos aqui em mais um ponto do caminho pomerano. Aqui foi a primeira faculdade de teologia da IELB. Com licença, pode ir entrando? Pode. Buenas, Eduardo. Prazer. Aqui foi a primeira faculdade de teologia da IELB, né? Que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Ele era pastor e plantava também as terras da comunidade, cultivava batatas e fazia chimia, e os alunos, acho que meio turno estudavam, outro meio turno também tinha que ajudar na lida. As ferramentas do médico que veio da Alemanha, ele era formado em farmacêutico, mas exercia médico sem a moda facão, simplesmente. Mas salvou muita gente, né? Imagina levar uma injeção desse turbo aqui. Teoricamente, esse aqui foi o primeiro computador da cidade de São Lourenço do Sul. Um Cobra 480. Mas não funciona mais, né? Não. Com certeza que não. Noivas de preto pomeranas casavam com um vestido preto na Pomerânia. Por quê? Por causa dos senhores feudais. A família era ligada nos senhores feudais. Então o senhor feudal, quando alguém delas casavam, ele exigia que fosse a primeira noite com ele. E elas então em protesto, elas casavam de preto, né? Então tem uma história que tem a faixa verde, que é sinal de esperança de que dias melhores virão. Outros contestam essa faixa, né? Mas ela, em algumas fotos, ela existiu. E o vestido foi usado também como para noiva, já servia como para gestante. Então ele era autoajustável, né? Sim. Para várias coisas. Também para enterros. Enterros também, é. Oi, pessoal, acabamos de visitar mais um dos pontos do caminho pomerano, que foi o Seminário Concórdia, né? O trabalho era muito duro naquela época e eles tinham muitas dificuldades. As casinhas que eles dormiam eram de barro, entre várias outras coisas que não só eles que moravam aqui, esses imigrantes, mas como muita gente tinha bastante dificuldade na época, né? E ver todos aqueles equipamentos que eles usavam antigamente. É muito bacana tu resgatar essa cultura e manter viva essas culturas assim também, não só essa, como todas as culturas de vários povos que tem por aí, que acabam se perdendo e eles estão tentando manter isso vivo. Algo que não é tão simples assim. Sim. Bom, pessoal, agora que já estamos almoçados, né? A gente almoçou lá no Zilks, Elaine e Zilk, lá o pessoal super gente boa, a gente já tinha visitado eles uma vez. Estão fazendo um museu também, vai ser Memórias o nome. Vai ser mais um ponto no caminho pomerano. Isso Só aí. que ele ainda não está bem 100% finalizado, mas a gente já conseguiu ver algumas coisas. Sim. E agora a gente está indo para mais um ponto do caminho pomerano. Que na verdade, a Elaine do Zilk que está nos levando para conhecer esses lugares todos. Isso aí. Mais um ponto do caminho pomerano, Blumenhaus, virando o mundo, está visitando. Zorro Patagônico também, minhas maninhas. Diga oi. Sair da Blumenhaus, que é uma floricultura que tem diversas variedades de florzinhas e... Também é um dos pontos do caminho pomerano, né? E agora a gente está indo para a Casa da Schmier, né? Schmier, é. Aí lá tem café colonial, essas coisas assim. Vamos ver como é que vai ser lá. Empreendimento turístico rural Casa da Schmier. Nós temos pousada, restaurante rural, comida típica caseira, trilhas com caminhar no meio das frutas. Sejam bem-vindos. Sucesso na viagem de vocês. Obrigado. Acabou de visitar a Casa Schmier, mais um ponto conhecido. É isso aí. Revivendo a história do passado no presente. Memórias und Andenken.
com fatos interessantes da vida de meus familiares imigrantes que moravam na Prússia, Pomerânia e Alemanha, que vieram ao Brasil em 1923. Começa uma nova jornada, um país estranho, uma cultura, língua e costumes diferentes longe dos familiares. Tudo tornou-se muito diferente. A ordem era recomeçar tudo do nada. Eu, como primeira bisneta de Gottfried e Amalie Zilke, serei sua anfitriã e contarei essa história a você. Venha nos visitar. Memórias and Andachen. O Memórias, vamos deixar como Memórias, que na verdade é um dos pontos do caminho pomerano, só que ele não está pronto ainda. A gente conseguiu mostrar só algumas cenas ali, que não é nem o lugar que vai ser feito de fato Memórias, né? Mas dá para começar a ter uma ideia. E vai ter toda uma historinha que será contada. Daí o pessoal achou mais interessante não expor tanto a todos os lugares. Mas assim, a gente conseguiu mostrar acho que uns 10% do que é. Só vivenciando essas coisas que a gente consegue sentir e entender um pouquinho melhor o que era a cultura, quais foram os problemas que essas pessoas tiveram na época, que foi uma vida muito dura. Principalmente desses primeiros colonos que chegaram aqui. Eles simplesmente chegaram aqui com uma promessa de que ganhariam uma vaca, ferramentas e algumas coisas assim. Chegaram aqui e simplesmente largaram eles no meio do mato virgem. Ou seja, eles não tinham nem como plantar as coisas e era tudo diferente que lá na Alemanha. Então foi uma vida muito dura, muito difícil. E depois os próximos aí começou já vir com um pouquinho mais de instrução, foi um pouquinho mais fácil, mas ainda assim muito difícil. E aos pouquinhos eles foram começando a se estruturar melhor. E aí depois quando entrou a Segunda Guerra Mundial, que aí tiveram mais outros problemas, que aí os alemães também foram perseguidos aqui no Brasil. Bem a caminho ali em São Lourenço, a gente vai deixar os contatos aqui na descrição, se alguém quiser conhecer. Inicialmente esse caminho pomerano ele era feito uma excursão, aí tinha um número mínimo de pessoas e tal, mas agora acho que está abrindo para poder visitar cada lugar separadamente. Aos pouquinhos eles estão reestruturando isso daí. E até a próxima então. Tchau! Tchau! Bueno, pessoal, acompanhe essa história que está recém começando. Se inscreva no Virando Mundo e não esqueça de ativar as notificações. Deixem seu like que nos ajuda bastante na divulgação. E comentem o que estão achando. A opinião de vocês é muito importante para nós. E isso nos incentiva muito a seguir em frente. E compartilhem com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer e acompanhar o desenrolar dessa história. Grande abraço!